Um dos temas que a nossa reportagem citou é justamente a medida provisória que amplia a margem de concessão de crédito consignado para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social. Essa MP pode ser votada hoje pelos deputados no plenário da Câmara. A proposta, que foi editada pelo Poder Executivo em outubro do ano passado, aumentou o limite dos atuais 35% para 40% do valor do benefício. A medida se aplicou para os empréstimos feitos até o dia 31 de dezembro do ano passado. Bom, o tema tem despertado muito interesse dos nossos ouvintes e nós convidamos, por isso, mais uma vez, o relator da proposta do crédito consignado, o deputado capitão Alberto Neto, do Republicanos do Amazonas, para falar sobre essa matéria conosco. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Bom dia, Márcio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara, é um prazer estar conversando com vocês. A medida provisória 1006 é uma medida muito importante, principalmente nesse momento de pandemia, mas quando ela foi editada, ela teve a sua validade por pouco tempo, praticamente 4 meses, e isso não conseguiu alcançar 35 milhões de aposentados, que era a previsão dessa lei, que era a previsão da medida provisória. E no relatório nós queremos corrigir isso, nós queremos ampliar o aumento dessa margem consignável de maneira temporária, se ainda, devido aos efeitos da pandemia, que os aposentados viraram o esteio da sua família. Muita gente perdeu emprego, são 14 milhões de desempregados, e ter acesso a crédito de juros baixos é essencial no momento de crise. E a chance do servidor, do aposentado, conseguir um crédito de juros baixos é através da margem consignável. Então, esse aumento de 5% é um aumento emergencial para a gente superar essa crise do coronavírus, essa pandemia. Então, nós vamos, no relatório, aumentar por 2 anos. Ela vai ser válida até 31 de dezembro de 2022. Nós colocamos na cesta, Márcio, além dos aposentados e pensionistas do INSS, nós colocamos para quem não tiver, e isso deixou, o parágrafo único deixa muito claro no meu relatório, para quem não tiver crédito, para quem tiver crédito inferior a 40%, ele pode ter acesso a esses 40%, os militares estaduais, qualquer tipo de servidor, federal, municipal, estadual, de autarquia, militares da reserva remunerada, pensionistas de militares. Nós ampliamos essa cesta, porque com a mesma justificativa que o aposentado virou o esteio da família, tem que ajudar um parente, precisa acessar esse crédito de juros baixos, o servidor de igual forma. Muita gente perdeu o emprego e o servidor tem a sua estabilidade. Então é um momento de ele, muitas vezes, ajudar algum parente ou colocar um negócio para alguém da família. Então, acho que é uma medida importante. E nós colocamos ainda, Márcio, no relatório, algumas questões que estavam pendentes do INSS. O INSS, devido a essa pandemia, muitas agências estão fechadas. E a fila de atendimento, ela está muito longa. A demanda está muito reprimida. Nós temos, por exemplo, o antigo auxílio-doença, que a pessoa fica curada e não recebe o benefício, de tão longa que está a fila. Então, nós conseguimos entrar em um acordo com o Conselho Nacional de Medicina, e nós criamos um artifício para que o INSS possa atender a questão do antigo auxílio-doença de maneira remota, através do atestado. No caso, a pessoa precisa apresentar o atestado médico e os exames, e o perito vai atender de maneira remota. Isso vai fazer com que a gente zere as filas. Outras medidas do INSS que a gente vai poder transferir peritos, transferir agentes de outros estados para poder verificar onde está a maior demanda e pagar uma gratificação para que esse agente possa ir motivado lá para o interior do Amazonas, por exemplo, para zerar a fila naquele local. São medidas proativas, importantes, vai fazer que o nosso país desenvolva, vai fazer com que o beneficiário que paga por esse benefício, que não é de graça, ele contribui a vida toda, possa ter acesso de maneira rápida e eficiente. Pois é, deputado, uma das preocupações dessa proposta, desse aumento
em 5 pontos percentuais na margem consignada, é a questão da capacidade de pagamento dos aposentados e pensionistas. De que forma isso está sendo tratado no seu relatório? Márcio, primeiro é uma questão de convencimento. Eu não vejo a margem do consignável como a questão do superendividamento. Não está dentro do mesmo escopo. Por quê? Eu como militar, já peguei empréstimo consignado. E eu já peguei empréstimo para pagar as minhas dívidas, para reduzir as minhas dívidas. Porque se ele tem 30% da margem, ele vai ter 70% que não está na margem, que ele não vai poder utilizar dentro desses juros baixos. Mas ele pode pegar empréstimo em qualquer instituição financeira com 70%, desconto na conta corrente, com juros muito mais altos. Tem uma financeira que ela faz a propaganda assim, se você está negativado, se você está no SPC, está no Serasa, venha pegar um empréstimo com a gente. Então ele deixa de pegar um empréstimo de 2% de juros, ou muitas vezes com a concorrência ela fica até menos, 1,5%, 1,2%, para pegar uns juros de 20%. Então, ele deixa de ter acesso a um crédito de juros baixos, que ele vai poder pagar suas dívidas, porque ele vai poder fazer um investimento, montar um negócio, ou usar esse dinheiro para capital de giro, muitas vezes, porque o aposentado, ele não para de trabalhar, ele só ganha um salário mínimo. Eu tive esse acesso, eu conversei com várias entidades, o aposentado continua trabalhando. Ele ter acesso a esse recurso com juros baixos é muito importante. Então, se ele não pegar na margem do consignável, ele vai utilizar os 70% para pegar com outras instituições financeiras, que cobram 20%. Então, o que é que se endivida? Uma margem consignável ou não podendo utilizar a margem consignável? Aí eu deixo a pergunta para o nosso ouvinte. Pois é, deputado, então a medida ela pode evitar que o aposentado e pensionista, mas também essas outras categorias que o senhor está incluindo no seu relatório, acabem se livrando até mesmo de agiotas que cobram juros extorsivos, é isso? Perfeito, Márcio. Você ter a oportunidade nesse momento de pandemia, que muita gente perdeu, são mais de 14 milhões de empregados, várias cidades em lockdown, eu sou do Amazonas, eu vi o terror dessa nova cepa de perto nos hospitais, o quanto ela é cruel. Brasília que está em lockdown, o Ceará, vários estados estão com várias restrições e o mercado informal está com dificuldade, então são milhões de pessoas passando necessidade nesse momento. Então, é uma medida emergencial. Esse aumento de 5%, por existir essa ala do superendividamento, nós fizemos de maneira temporária, para que a gente consiga um acordo de votação e possa passar e o aposentado e os servidores possam ter acesso a esse crédito de juros baixos. Crédito de juros baixos gera emprego, aquece a economia e principalmente a economia dos mais pobres, a economia dos bairros vai ser afetada de maneira positiva com essa medida, o relatório sendo aprovado na Câmara e no Senado, e se Deus quiser o presidente Bolsonaro vai sancionar. Pois é, essa medida foi editada em outubro e já começou, a fazer os seus efeitos, deputado. O senhor que acompanha muito esse tema, tem visto já os reflexos dessa medida nesse aquecimento da pequena economia, da informalidade, dos pequenos municípios, no consumo das famílias? Como é que o senhor tem visto já os primeiros efeitos dessa medida? Lembrando que o consumo da família é o que sustenta toda a nossa economia. Então, o tempo foi curto, porém, já tivemos efeitos positivos na geração de emprego nesse momento dos 4 meses com o aumento da margem. Foram bilhões que entraram no mercado. O ano 2020 foi em torno de 20 bilhões só desse mercado dos consignados. Então, é um grande recurso que entra na economia. Isso porque foi em 4 meses. Nós queremos ampliar para 2 anos. Então, nós esperamos que os efeitos vão ser muito maiores. Tenho certeza que vai ser bom para o aposentado, bom para o servidor, para o correspondente que trabalha também com essa margem, que é 1,5 milhões de correspondentes bancários em todo o país. Então, vai ser bom para todos, né? É uma questão de ter acesso a um crédito de juros baixos. Todos nós queremos ter acesso a crédito de juros baixos para comprar uma casa, para montar um negócio, e a burocracia,
a grande burocracia, burocracia negativa, ela impede do pequeno empresário, de você realmente, de ter acesso a esses créditos que existem no mercado de juros baixos. É muito difícil, são várias certidões negativas, é uma dificuldade dos bancos em querer ceder, e a margem consignável é uma lei. Então, praticamente dá uma segurança para as instituições financeiras fornecer esse recurso, esse crédito a juros baixos. Então, vai ser importante tanto para a questão do INSS, que vai dar agilidade, se Deus quiser vai ser aprovado nessa tarde, a partir das 15 horas, vamos começar a discutir o relatório, como também o acesso, essa ampliação de 5% da margem consignável. Tinha outras emendas importantes que eu não consegui acordo para colocar no plenário no momento do relatório, mas que ainda vão ser discutidas, que é a questão da suspensão da margem consignável, que já foi aprovada no Senado. Tinha medidas de 14º salário, mas nós perdemos o orçamento de guerra, então eu seria barrado na CCJ se eu colocasse. Então, foquei na questão dos 5%, que era a origem da margem do consignável, para a gente continuar avançando, mas fica aqui meu compromisso para trabalhar essas outras medidas. Tem outras sugestões de cartão de crédito benefício para os aposentados, né, já que são 35 milhões, trabalhar em grande escala, a gente pode conseguir grandes benefícios para os nossos aposentados. Agora, deputado, qual é a sua expectativa em relação à aprovação dessa matéria? O senhor tem negociado com os líderes, com o governo também, até mesmo com a oposição. O senhor vê possibilidade de sucesso na aprovação dessa medida provisória no plenário da Câmara? Sim, sim. Ontem mesmo eu conversei com o deputado Orlando Silva, do PCdoB, que é da oposição, e ele se mostrou favorável, vai me ajudar com a esquerda durante a aprovação. Nós já trabalhamos essa medida na época da medida provisória 936, só que infelizmente o Senado considerou matéria estranha e retirou, mas o Orlando Silva foi essencial, ele era o relator da medida provisória e colocou esse aumento da margem consignável. Então, já temos o apoio de uma parte da esquerda, o governo, que nós conseguimos colocar o INSS dentro desse relatório, então eu tenho apoio da base do governo, isso vai ser muito importante para a nossa aprovação. Então estou muito confiante que nós vamos avançar, acredito que vai ter outras discussões, podem ter emendas de plenários, a gente vai estar aberto de maneira democrática para fazer o que for melhor para o nosso aposentado, para o nosso servidor, para o nosso país, que tanto sofre nessa pandemia. Deputado Capitão Alberto Neto, eu quero mais uma vez agradecer, então, por sua presença aqui no painel eletrônico para explicar um pouco mais sobre essa proposta, sobre o seu relatório em torno da medida provisória que está ampliando a margem de concessão de crédito consignado. E, por último, também quero desejar sucesso ao senhor nas últimas negociações e na votação dessa matéria no plenário da Câmara. Muito obrigado, deputado. Obrigado, Márcio. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Câmara. Eu queria convidar você, ouvinte, para participar das minhas redes sociais, Capitão Alberto Neto, tanto no Facebook, Instagram, Twitter. Nós temos um gabinete virtual, que também é muito interessante. Inclusive, essa margem consignável foi uma proposta que veio pelo gabinete virtual, uma sugestão era de um militar da reserva remunerada, que deu essa sugestão e nós trabalhamos e chegamos à medida provisória e agora, se Deus quiser, vai virar um projeto de lei de conversão. Um abraço, fiquem com Deus.